Do Senhor, abra sua Bíblia, seu exemplar, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo de número 15, versículo de número 14. E o versículo de número 15. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os que encontraram, diga amém. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 14 e 15 diz assim: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Verso 16: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome me pedirdes, ao Pai Ele vos conceda. Amém? Já oramos, podemos assentar? Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus, pela vida do nosso presidente da nossa magna convenção, pastor Dr. Ibanez Taveira da Silva. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliezer, presidente desse departamento de tamanha relevância para o reino de Deus, Semadem Pá. Que Deus abençoe, e louvo a Deus também pela vida de todos os missionários, que estão aqui nessa oportunidade, representando o seu campo, representando a sua convenção, aonde você está, e também por todos os irmãos que estão aqui nessa oportunidade para prestigiar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração, uma palavra breve, mas com certeza carregada de um recado de Deus. E ela torna na vida daquele que a recebe, torna um alimento, e ele vai nutrir a alma dos seus servos para continuar a fazer a vontade de Deus. Nos versículos que eu li aqui nessa tarde, nós podemos observar uma determinação e uma vontade de Jesus Cristo. Primeiro, ele está falando com a sua igreja. Igreja é aquela que foi chamada, é aquela que foi eleita. Mas como diz o apóstolo Paulo, somos aqueles que já fomos predestinados, mas uma predestinação nominal, mas uma predestinação de oportunidade. Então agora nós foram alcançados pela vontade de Deus, a misericórdia de Deus. E hoje pode ser chamado de igreja, aquela que foi resgatada, a eclésia, aquela que foi chamada, ou aqueles que foram tirados lá do mundo e hoje fazem parte da igreja de Cristo. Portanto, Cristo, tendo um diálogo com seus discípulos, ele está lhes explicando, dizendo que era necessário eles fazer a vontade do Pai. E eles iam passar não simplesmente a ser servos, mas amigos, e amigos bem-chegados. E outra determinação: aquele que faz o que ele manda, ele pode ser chamado de amigo dele. E o que estamos tratando aqui nessa conferência é justamente acerca de missões, de evangelismo. Então Jesus Cristo, ele está dizendo: eu vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia! Ele está dizendo: você é igreja e você foi chamada para frutificar. E um dos frutos que Cristo quer da igreja
é o fruto da obra missionária, da obra evangelística, da obra das missões urbanas, da obra que Deus deu ao seu povo, também com um chamado especial. Pode deixar sem fundo musical mesmo, tá? Obrigado. Pois Deus chamou cada um para uma função. Então nós observamos que quando a igreja atende não um pedido, mas uma ordem, porque quando Cristo fala ide por todo mundo, Ele não está apenas fazendo um pedido, Ele está dando uma ordem, Ele está usando o imperativo. Então o imperativo missionário, ele tem que recair sobre a nossa vida. E quando nós abraçamos o ide, quando nós acreditamos nesta palavra, então quando nós agora buscamos não simplesmente estar na igreja, mas fazer parte da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ela foi chamada para fazer a vontade do Pai, e nós vamos ser chamados de amigo dele se nós fizer o que ele manda. Então quando nós fazemos aquilo que Jesus manda, nós podemos dizer que somos amigo dele. Ele pode dizer que é nosso amigo. E ele disse, olha, ide por todo mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E em Mateus ele está dizendo, ide pregai o evangelho, ensinai, fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos entender que uma igreja que ela é chamada para evangelizar, é uma igreja que já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. É uma igreja que vai estar tendo no seu seio, no seu coração, um desejo de fazer a vontade daquele que a regimentou, que a chamou e que a alistou para cumprir a vontade de Deus Pai. Aleluia! Porque Deus Pai, Ele ofertou, Ele doou, Ele entregou o seu Filho amado, para que ele viesse ser o primeiro missionário a morrer, padecer por todos os pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce, não viesse perecer, mas viesse alcançar a vida eterna. Aleluia! Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus de Nazaré. Aleluia! Portanto, esta graça alcançou a nossa vida, e nós jamais vamos pagar o sacrifício da cruz. Por mais que nós venhamos nos esforçar, jamais nós vamos conseguir pagar aquilo que Cristo fez por nós. Mas uma das expressões de amor e de conversão a Deus, a Jesus, é nós atendermos a sua vontade, é nós fazermos a sua vontade, é nós não nos limitarmos, mas abraçarmos a vontade de Deus e dizer, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Pastor, e quando nós podemos identificar uma pessoa que agora se denomina amiga de Cristo? Pastor, como podemos identificar alguém que denomina ser amigo de Cristo? Aquele que produz frutos dignos de arrependimento, aquele que prioriza na sua vida uma parte de alguma coisa para ofertar para a obra missionária, para contribuir para o reino de Deus. Aleluia! Porque Deus, Ele quer da sua igreja a contrapartida. Portanto, nós vamos expressar para Deus o nosso amor, porque quando nós nos doamos, nós entregamos a nossa vida e agora estamos fazendo a vontade de Deus, nós podemos dizer que estamos agora no plano divino de Deus para cumprir a sua vontade. E como podemos identificar isso, pastor? Alguém que tem amor, porque missões se faz com amor, e a maior expressão do amor é se doar. E a Bíblia diz que o coração do homem é essa sede, porque do coração
O homem tira boas coisas do bom tesouro, ele tira coisas boas, e isso vai demonstrar a nossa conversão a Deus. De que forma? Porque Deus, ele habita dentro do crente, dentro do homem, dentro da mulher que o aceitou como Salvador. E a forma de Deus estar na nossa vida é quando nos entregamos a fazer a vontade de Deus, e isso vai deixar frutos. Como, pastor? Porque no nosso coração tem que estar a palavra de Deus, no nosso coração tem que estar a convicção, no nosso coração tem que estar, então agora a submissão, e também então agora a dependência de Deus. Onde está isso, pastor? Porque diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo de número 4, que dentro daquela arca havia 3 utensílios, que Deus determinara a Moisés e os demais guardar, para que viesse servir de testemunho às gerações futuras. Primeiro, dentro daquela arca havia um pote com maná, que Deus deu ao povo no deserto. Dentro daquela arca havia as 2 tábuas da lei, onde Deus dera a lei a Moisés para passar o povo. Também dentro daquela arca havia, então agora o bordão de Arão que floresceu naquele deserto. Isso simboliza o que, pastor? Porque a igreja que tem a chamada de Deus, a igreja que saiu e que sai das 4 paredes, é uma igreja que tem a palavra no seu coração, porque a palavra é aquela que guia a igreja, a palavra é aquela que orienta a igreja. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esta palavra é que guia a igreja. Então, se a palavra está no coração da igreja, a igreja vai ser amiga de Deus, a igreja vai atender o ID de Deus, a igreja vai se doar para a obra missionária, a igreja vai fazer a vontade de Deus. Então agora a palavra está guiando. E o que o pote do maná simboliza, pastor? Dependência de Deus. A igreja, ela só pode crescer se a igreja for dependente de Deus. Não existe igreja que cresça sem ser na dependência de Deus, porque a igreja, ela cresce de 3 formas. A igreja, ela cresce de forma geográfica, a igreja cresce de forma espiritual, e a igreja cresce de forma biológica. Quando Cristo diz para o seu discípulo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Deus está dizendo: eu encontro uma igreja que se doa para mim, é minha amiga, e abre o coração para ser cheia do Espírito Santo. Então ela vai fazer a igreja crescer, o povo aumentar, e a obra de Deus, ela vai alcançar até os confins da terra. O que mais, pastor, tem que estar no nosso coração? Terceiro, a convicção do chamado, porque aquele bordão de Arão estava ali representando o chamado e a confirmação de que Deus era na vida dele. Lembra então de que queriam rejeitar o ministério de Arão. Então agora levanta-se Abirão da Tencoré e diz: ei Moisés, esse negócio aí não dá certo, esse negócio de tu chamar teu irmão para estar te assessorando, chamar Miriam, esse negócio está errado, Deus não está nesta obra não, meu filho. Então vamos fazer prova. Cada príncipe traga o seu incensário, e também cada príncipe, cada chefe da sua tribo, então traga uma vara de amendoeira, e vou colocar na frente da tenda do tabernáculo. Aquela que Deus confirmar, aquela que florescer, é aquela que Deus chamou, aquele que Deus chamou para exercer o ministério. Então assim fizeram. E como nós íamos saber? É porque em cada vara de amendoeira escreveram o nome daquele que estava designado, colocaram lá na frente. Quando de repente Deus manifesta a sua glória, e qual é a vara que frutifica? A de Arão, a de Arão, a de Arão, a certeza do chamado. É por isso que Cristo está dizendo para a igreja: eu vos designei, eu vos chamei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Tu foi chamado para dar fruto, tu tem que ter convicção do teu chamado, certeza do teu chamado. E qual é, pastor, a certeza do chamado?
é que Deus, Ele te resgatou, é que Deus, Ele te lavou, é que Deus, Ele te purificou, é que Deus fez conhecido o teu nome no céu, estar rolados no livro da vida. A igreja tem certeza, e quando a igreja se doa, então a igreja está fazendo a obra missionária. Agora nós temos que observar algo, é porque dentro da igreja, ela não se trata simplesmente a obra de resgatar, pregar. Dentro da obra missionária existe aqueles que vão, aqueles que ficam. Dentro da obra existe aqueles que foram chamados para apacentar, para cuidar, para zelar da obra de Deus. Porque senão não teria sentido, somente ganhar almas. Então quem ia zelar? Então para isso Deus está dizendo, olha, Paulo está dizendo, Deus, Ele chamou uns para ser apóstolo, outro para ser profeta, outro para ser evangelista, outro para ser pastor, ou outro para ser mestre, porque na obra de Deus não é só ganhar, temos também que zelar. E uma das deficiências da igreja nas últimas horas é essa: a igreja evangélica, ela é até uma boa ganhadora de alma, só que também a estatística diz que também ela perde muitas almas. Então temos que nos preocupar não somente em ganhar, mas também zelar. Missões urbanas é diferente do evangelismo, não é simplesmente ganhar alma, nós temos que discipular, porque isso faz parte da vontade de Jesus. Ide por todo mundo, pregai, ensinai, discipulai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tem que ganhar pessoas para Ele, mas a igreja também ela tem que arregimentar, a igreja tem que chamar, a igreja tem que confirmar, consolidar, e a igreja tem que enviar. E você está aqui nessa tarde é porque Cristo Ele já te chamou, Cristo está te confirmando, e Cristo Ele quer te enviar para alcançar pessoas para o reino de Deus. E sabe como é que a igreja ela vai andar melhor? Como é que vai fluir melhor? É quando entendemos o nosso chamado e a vontade de Deus. Quando entendemos o nosso chamado e a vontade de Deus, as coisas fluem. Por que muitas vezes a obra de Deus é atropelada? É porque chegam pessoas que querem fazer aquilo que Deus não determinou. Por isso Paulo está dizendo que nós devemos entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Porque dentro da igreja, na obra missionária, tem 3 tipos de crente. Quantos? Quantos? É aquele que tem, sabe que tem e usa o que tem. É aquele que não tem, sabe que não tem e quer usar o que não tem. E aquele que tem, sabe que tem e não quer usar o que ele tem. Qual a diferença, pastor? É porque Deus chama, Deus escolhe, Deus elege, Deus capacita, e Deus diz agora vai. Então ele tem, sabe que tem, e ele vai usar o que tem. Isso torna-se uma bomba na mão de Deus, vai despovoar o inferno, vai resgatar vidas, vai somar, vai contribuir, independente de quem esteja na liderança, de quem esteja do lado dele. Ele está ali para somar, para contribuir, não vai atrapalhar, porque ele sabe que tem. Ele tem, então agora ele vai fazer aquilo que Deus determinou que ele viesse fazer. E quem é esse, pastor? É aquele que entende o seu chamado, é aquele que sabe que Deus entregou para ele aquilo, e ele vai fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Levante a sua mão assim para cima em nome de Jesus. Eu quero crer e quero profetizar sobre a tua vida nesta tarde, que você está aqui, você tem, Deus ele te entregou, e Deus também quer que você use aquilo que você sabe que tem, que está nas tuas mãos. Pastor, obrigado. Pastor, e qual é aquele que tem, sabe, não, aquele que não tem, sabe que não tem e quer usar o que não tem? É um tipo de crente Uzias. Qual é esse, pastor? Uzias certo dia, no seu reinado, então agora ele sendo rei, bem sucedido, abençoado, rico, riquíssimo, o rei Uzias, ele sendo rei, ele decidiu fazer algo. Ele decidiu levar incenso para dentro do templo. Só que, porém, o sacerdote Azarias disse: olha, não faça isso, rei, porque você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para levar incenso para o incensário.
fique no seu lugar, rei. E ele disse: olha, eu sou rei, eu sou grande e eu vou fazer porque eu quero. Ele disse: não faça isso, meu rei. Mas 80 sacerdotes, homens valentes, tentaram intervir. Mas então agora o rei Uzias diz: olha, eu vou fazer. Ou seja, ele não tinha, sabia que não tinha e queria usar aquilo que não tinha. E Deus feriu ele com uma lepra e ele morreu isolado, passou o resto da sua vida isolada. Isso fala de mistério não bem sucedido. Isso fala de pessoas que não entendem o chamado de Deus na sua vida, e em vez de somar, de contribuir, ele vai atrapalhar o crescimento da obra de Deus. Mas com esses pode deixar que Deus vai tratar, porque aonde tem igreja chamada, aonde tem igreja que foi alistada, aonde tem um povo que foi alistado para a batalha, ele não pode desanimar. Levanta a cabeça e continue em direção ao alvo da soberana vocação de Deus para a tua vida. Pastor, e qual é aquele que tem, sabe que tem e não usa o que tem? É um tipo daquele dos 2 filhos da parábola, onde o plantio estava maduro, e o seu pai chega ao primeiro filho e diz: meu filho, vai colher, porque o campo já está pronto para a ceifa. Ele diz: eu vou, pai. E chega para o segundo e diz: vai, meu filho. E ele diz: eu não vou. Só que no final das contas, aquele que disse que ia não foi, e o que disse que não ia, foi. Ou seja, ele sabia que tinha, então agora de repente não estava fazendo mais aquilo que ele sabia que tinha que fazer. É um tipo de Jonas, independente do trauma que o leve a fugir da chamada, por mais que seja difícil, por mais que seja árdua, por mais que seja complicado, por mais que em dados momentos você tenha que chorar, lembre que aquele que semeia enquanto chora, ele vai cegar com alegria, ele vai colher, porque a Bíblia diz que aquele que anda, mesmo chorando, andando, mas está semeando, por certo ele voltará, colhendo os seus molhos, os seus frutos. E na obra de Deus tem isso, você tem que semear, você tem que ajudar, porque na hora certa, a semente vai eclodir, aquele fruto vai crescer, aquela planta vai crescer, e ali vai dar fruto. Por quê? Porque uma hora essa semente chega na terra boa, e chegando na terra boa, ela vai produzir 30, 60 e 100 por uma semente. O que importa é que você esteja fazendo a vontade de Deus. A obra evangelística e missionária. E quando olhamos para isso, nós entendemos que Cristo, Ele nos chamou, Cristo, Ele nos alistou, Cristo, Ele depositou em nós a confiança para que pudéssemos então atender o chamado de Deus na nossa vida. E quando fazemos isso, nós vamos ver Deus confirmar na nossa vida a sua vontade. As almas vão se render aos pés de Cristo. O que Deus Ele quer é contar conosco. E se você está aqui nessa tarde, assim eu creio, então Deus Ele pode contar contigo. Deus Ele pode contar comigo. O coração de Deus está alegre, porque por mais que você não tenha força, por mais que você não tenha capacidade, por mais que você não tenha uma grande desenvoltura, mas você está zelando do talento que Deus colocou nas tuas mãos, o talento que Deus confiou em tuas mãos, aquilo que Deus creditou às tuas mãos, e você vai chegar naquele dia, no final da tua carreira, e vai poder dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu guardei a fé, agora me resta receber a coroa de justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a obra de Deus. Levante a mão lá em cima em nome de Jesus. Levanta a mão lá em cima. Eu profetizo em nome de Jesus.
todas as barreiras e obstáculos que têm se levantado diante de ti, para impedir o progresso e o crescimento do teu ministério, o despertar da tua chamada. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré, o Espírito Santo de Deus nessa tarde, ele vai lançar por terra, porque Deus te chamou, foi para estar de pé, não foi para recuar. Deus te chamou para prosseguir, para ir adiante, e se essa barreira não sair do teu caminho, Deus ele vai te pegar pela mão direita e vai fazer você transpor essa barreira, esse obstáculo, porque Deus tem compromisso com o homem e com a mulher que tem compromisso com a sua palavra. Jesus Cristo, ele separou os seus discípulos e disse: agora vai, porque eu sou com vocês, eu estarei com vocês. A certeza de que Deus está conosco nos garante fazermos proezas. A certeza de que Deus está conosco nos encoraja. A certeza de que Deus está na nossa vida nos dá ousadia. E o que Deus quer da sua igreja nessas últimas horas é que busque o poder do alto. Aleluia. É que busque a dependência do Espírito Santo de Deus, que deixe um pouquinho aquela questão apenas de uma capacidade humana, mas que tenha dependência inteira, completa, repleta do Espírito Santo de Deus. No mesmo livro que lemos, no mesmo capítulo 15 de João, Jesus Cristo está dizendo: olha, aquele ramo que não está em mim, ele não pode produzir fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, tendo a dependência de Cristo, a certeza da nossa chamada, então por mais que os obstáculos sejam inúmeros, nós podemos dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha para a igreja primitiva, queriam barrar, queriam prender, mas após a igreja orar, recebeu revestimento de poder. Então a igreja pregava com ousadia e com intrepidez, e muitas pessoas aceitavam a Cristo como Senhor. Isso Deus quer da sua igreja, que venha buscar esse revestimento. E nós estamos aqui nessa conferência, eu e você, estamos aqui com a convicção de que nós não viemos aqui passear. Nós estamos aqui por um compromisso, por aquele que nos chamou. E por você estar aqui, por este compromisso, o Espírito Santo de Deus nesta tarde, ele vai te visitar, ele vai te fortalecer, ele vai agregar a tua alma, o teu corpo espiritual, as armas que é necessária para a tua peleja, as armas que é necessária para a peleja e para a batalha. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Shei decai, balabaçu decai. Ondorou garabaçu de fly de clovas nébia. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Empreste a mão para ele, empreste a mão para ela. Vou fazer essa oração e já encerro. Shei decai, balabaçu de fly. Ondorou garabaçu. Charamicova esteia decai, balabaçu decai. O nosso coração está cheio com a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus nesta tarde, enquanto estava sentado ali, ele falou: meu coração, eu vou renovar ministério nessa tarde, eu vou despertar chamada missionária nessa tarde. E o que precisa o pastor é simplesmente dar lugar para que o Espírito Santo de Deus, ele possa te encher, ele possa te completar, ele possa te tocar, ele possa
possa te envolver, porque o João Batista já estava dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas vem um após eu, que não sou digno de abaixar e desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Quem sabe você já foi batizado nas águas, mas o Espírito Santo de Deus é assim como as águas te envolveu. O Espírito Santo, ele quer também te envolver, te acender com uma chama novamente missionária, um desejo pelas almas, paixão pelas almas, uma vontade ardente do coração de fazer a vontade de Deus. Enquanto você ora embaixo e aqui em cima, eu ministro sobre a tua vida, porque à medida que você deseja, você vai receber agora em nome de Jesus. Ó Pai, eu apresento a tua igreja em tuas mãos. Aqui, meu Deus, aqui tem servos, aqui tem servas, aqui tem filhos, aqui tem filhas. Espírito Santo de Deus, tu que és, papai querido, o agente da obra missionária, eu te apresento cada vida nesta tarde, e eu te peço, Espírito Santo, venha reacender essa chama, venha inflamar esse coração, venha inflamar essa alma com a tua preciosa presença. Espírito Santo de Deus, venha queimar cada altar aqui nessa tarde. Renova a tua igreja, renova a tua igreja, renova a tua igreja. Eu acredito no mover e no mover do teu Espírito, ó Pai Santo. Aonde houver um missionário, uma missionária, um crente, um servo, uma serva que deseja mais da tua porção nessa tarde, visita ele nessa hora, renova ele nessa hora, toca nele nessa hora, inflama o coração dele com a tua palavra, com teu poder, agora, em nome de Jesus de Nazaré. Shedecai de clova, Charamicova esteia, Andorão Garabasudecai. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe o renovo de Deus, receba a graça, receba a virtude, receba o sol, receba a autoridade. Missionário, Deus te trouxe aqui para te encher, para te renovar, para te capacitar. Pega em nome de Jesus. Shedecai de clova, Andorão Garabasudecai. Pega, 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 em nome de Jesus. Receba mais fogo, receba mais fogo. Eu profetizo fogo do Espírito Santo sobre a igreja dele aqui nessa tarde. Só quem deseja, 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 abre o coração e receba. Aleluia. 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 Adore, não cesse de adorar ele aqui. Adore mais, aumenta mais o playback. Escute. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Eita glória! Deus não dará prova, oh, que tu não suportas, pois toda vitória tem que ter um preço. Ei, escute, oh. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Oh, eita glória! Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como é. Eita glória! Recebe mais do Senhor. Passa tudo isso, chega as boas novas. Oh, quem te viu no vale vai se admirar. Ei, crente, tu não tá só não. Ei, Deus é contigo. Deus não esqueceu das promessas que Ele fez para a tua vida não, querido. Ei, querido,
promessas que o Senhor fez para a tua vida. Ele escutava quando tu ainda orava e falava: Senhor, eis-me aqui, eu sou um dos menores, mas tu és um dos menores que o Senhor tem se agradado. Aleluia! E nessa tarde Ele está dizendo: desce-me na minha presença que eu vou te encher. Desce na minha presença que eu vou te encher. Oh, Deus não dará prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Ei, crente, escute. Deus age do mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Oh, escute. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Eita glória! Oh, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia! Tudo Ele faz. Ei, oh, por ti, tudo Ele faz. Só quem crê joga as mãos aí para o céu e adore Ele aí. Tem algum escolhido aí? Adore Jesus nessa tarde. Se tu és escolhido, abre a boca e dá um brado de glória para Ele. Aleluia!